Nós somos cobaias que portamos um DNA doente, da doença desses seres, e como eles faliram, nós é que temos que, em sofrendo as dores dessa doença, evoluir, descobrir os remédios, criar novas posturas mentais para então, em resolvendo o problema no nosso DNA, resolve no DNA deles. Esses problemas foram inoculados na condição humana lá atrás. Na hora que Abraão decidiu esse absurdo, que ia matar um filho para agradar Javé, ele já provocou uma mutação no DNA dele. Uma mutação de que sentido? De submissão. Porque essas informações modificam o nosso DNA a cada segundo da existência, e esse é o jogo. Em resumo, o ser humano tem uma importância que a gente não pode nem aquilatar, mas esses seres nunca aceitaram essa importância, nos dominam, nos encheram de certezas que nos apequenam, e hoje estamos vivendo um momento terrível. Ou seja, nós humanos somos, entre aspas, os agentes da vida que estão realizando o tikkun, que é o reparo na criação, pois que a realidade tem problemas, no Criador caído e em todos os seres que descenderam desse Criador. Sinceramente, eu não penso que nós humanos possamos ajudar, atrapalhar, contribuir ou impedir qualquer coisa vinda da parte desses seres. Nós não temos, entre aspas, desculpa falar assim, na minha visão, nós não temos importância alguma nesse processo ainda. Apesar de que o ser humano talvez tenha uma função cósmica, que no dia que descobrirmos, iremos nos surpreender muito. Segundo a Cabala, que foi revelada ao rabino Shimon Bar Yochai, século II depois de Cristo, qual é o resumo da história? É que houve um problema, um ser criador terminou se exilando dentro da própria obra e é preciso que, entre aspas, alguém faça o tikkun, que é uma expressão cabalística que quer dizer reparo. Reparo da própria obra e do ser caído. E que toda a história desses 13,8 bilhões de anos em que houve evolução no sentido de produzir vida complexa, nós, os humanos, somos a última face, somos a espécie bebê, a última a ter surgido, então nós seríamos a espécie capaz de realizar esse tikkun, ou seja, esse reparo que a Kabbalah, ou Cabala, como nós chamamos aqui no Brasil, terminou enunciando através dos seus postulados. Mas qual é o drama? O drama é que a gente não sabe de nada disso, os judeus não entenderam dessa forma, disseram não, a Cabala foi revelada aos judeus, porque nós, os judeus, é que temos que louvar Javé e aguardar ainda o Messias. Então essa é a história do entendimento judeu, quando na verdade a tradição cabalística deixa claramente que há um reparo a ser feito na obra e também no Criador. Então, em tese, os seres humanos teriam sido criados para serem os agentes desse reparo. Então, veja a importância. Só que parece que os seres humanos não saíram do jeito que o Criador bíblico, o tal Javé, queria. Saiu de um outro modo. E esse, de um outro modo, é a gênese de uma série de problemas, desde o que nos obriga a continuarmos isolados, nos obriga a continuar mantidos num condicionamento terrível. Nós não somos os seres humanos que, em tese, poderíamos ser. Eu não sei até que ponto eu vou encher o saco de vocês, mas assim, o que é um ser humano? É a receita de 28.869 genes. Cada um de nós tem 28.869 genes. Desses, só cerca de 1, 2, 3% produz proteína. Essas proteínas são exatamente os tijolos que movem, que formam os corpos da gente e tudo mais. Então, assim, o que for produzido de proteína produz ser humano. Mas as proteínas só podem ser produzidas de acordo com a receita genética. Qual é o problema? O problema é que nós, seres humanos, até hoje, só conseguimos produzir cerca de umas 20 mil proteínas. Ou seja, os cientistas sabem que em cada célula de cada corpo humano tem cerca de 2.000 proteínas, mas juntando todos os tipos só dá umas 20 mil, ainda que os cientistas não saibam explicar a estrutura bioquímica de cada proteína. Mas qual é o problema?
Em vez de 20 mil tipos de proteínas diferentes, nós humanos poderíamos produzir 4 milhões de tipos de proteínas diferentes. Nós só produzimos 20 mil. Por que 20 mil? Porque nós vivemos da mesmice. Por que da mesmice? Porque há milênios se repete a mesma coisa para condicionar os seres humanos e a gente acredita num monte de merda, num monte de coisas que nos apequenam, que nos fazem o tempo inteiro nos sentirmos culpados, com medo, com receio. Então a produção proteica, que é o que permite, entre aspas, a expressão de cada ser humano a partir da riqueza das sinapses dos seus neurônios cerebrais, isso aqui é muito pobre. Quando nós humanos destravarmos, deslacrarmos o nosso modo de rodar os 100 bilhões de neurônios que temos na cabeça, e cada neurônio se liga ao outro através de dendritos, criando sinapses, ou seja, quando nós, seres humanos, pararmos de colecionar certezas imbecilizadas que nos diminuem e, de fato, pudermos, com decência e dignidade, expressar uma cidadania mais esclarecida, a vida muda totalmente. E, entre aspas, em mudando totalmente, nós vamos ter um susto grande, porque a gente reza para Deus, para Jesus, para santos, para espíritos, e espera que extraterrestres venham de fora para resolver nossos problemas, quando nós somos, entre aspas, os habilitados a resolver os problemas deles, já que estes, ou seja, estes problemas foram inoculados na condição humana lá atrás. Nós somos cobaias que portamos um DNA doente, da doença desses seres, e como eles faliram, nós é que temos que, em sofrendo as dores dessa doença, evoluir, descobrir os remédios, criar novas posturas mentais para então, em resolvendo o problema no nosso DNA, resolve no DNA deles. Na hora em que eu falo isso, quem está nos escutando, quem está nos vendo, diz, pô, não dá nem para compreender. Mas é exatamente isso. Nós, humanos, somos a medida do universo, como Protágoras dizia. É uma questão holográfica. O todo está representado em cada um de nós, como também o código genético de cada um de nós está em cada uma das células. É uma questão holográfica. Em resumo, o ser humano tem uma importância que a gente não pode nem aquilatar, mas esses seres nunca aceitaram essa importância, nos dominam, nos encheram de certezas que nos apequenam e hoje estamos vivendo um momento terrível. Só para concluir, tempos difíceis forjam pessoas fortes. Pessoas fortes costumam produzir tempos fáceis. Tempos fáceis forjam pessoas fracas. Pessoas fracas produzem tempos difíceis. Tempos difíceis precisam de pessoas fortes, mas a nossa atual geração é fraca. Nós somos humanos fracos porque fomos enfraquecidos por uma série de condicionamentos que nos foram impostos, principalmente via religião. Então nos apequenamos. Estamos diante de um desafio terrível. Esperar os seres de fora, desde 1998 que eu digo, olha, infelizmente eu estou tendo que falar aqui da chegada de Jesus. Mas não esperem que Jesus, nem nenhum ET, venha fazer por nós humanos o que nós humanos precisamos urgentemente aprender a fazer. Primeiro, cuidar de nós mesmos e esperar de ficar querendo receber tudo pronto de Deus, de Jesus, de quem quer que seja. Muito, muito interessante, eu gostei muito dessa teoria, ou melhor, essa informação chegou até você. Isso. Como se deu essa conversa multidimensional, podemos considerar assim. Mas depois eu quero voltar nessa história, eu gostei muito desse conceito, né, de que o DNA defeituoso foi colocado aqui em nós para que o processo, talvez, o processo natural da própria evolução do ser humano levasse a uma cura disso, né, ao longo do tempo. Inclusive, isso me lembrou, tem um filme que eu acho
que chama Maze Runner. Maze Runner, conheço esse filme. Sim, conheço. Eu acho que é um conceito mais ou menos parecido. Eles colocaram lá jovens adolescentes com uma doença, num labirinto com uma doença, ou tá na genética, ou não tá no labirinto, e eles foram colocados lá justamente para passar por uma dor, um sofrimento, uma provação. Estresse extremo. Estresse extremo, exatamente. Para ver se com isso as mutações no DNA. É mais ou menos isso. Isso. É isso? É. Excelente. E esse aí, esse... Em um dos livros que eu escrevi, Favor Divino, Ah, o que é que a gente explora? Que os nossos espíritos se inocularam com a doença desse Criador caído, e cada um de nós tem um código diferente dessa doença, e o nosso espírito, em cada vida, vai tratando desse código no sentido de superar os obstáculos que aquele códigozinho tem, e quando o nosso eu evolui espiritualmente, isso implica dizer que a gente está ajudando o Criador, que é refém das suas criaturas, a também evoluir, já que ele faliu. São esses temas que eu abordo nos livros. Vejo que não são agradáveis. As pessoas rezam para Javé, e nos livros eu estou dizendo, ei, a gente está carregando esse sujeito no colo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu tive, entre aspas, infelizmente, que meio que saber disso, saber, entre aspas, aqui eu coloco. Por quê? Porque é esse ser com seus assessores que há mais de 20 anos, a cada dia da minha vida, me aborrecem no sentido de produzir esses livros para explicar para eles o tamanho do problema. E vocês podem pensar, mas esses caras não sabem mais que a gente. Informações eles têm, mas eles padecem de um problema sério, demência. Aí eles não têm compreensão. Ou seja, nós humanos somos, entre aspas, os agentes da vida que estão realizando o tikkun, torna a falar da expressão cabalística, que é o reparo na criação, pois que a realidade tem problemas, no Criador caído e em todos os seres que descenderam desse Criador. Isso está escrito onde? Infelizmente nos livros que eu escrevo. Mas onde é que isso estava escrito? Nas mitologias. E como é que a gente não sabe disso? Porque as religiões que surgiram depois das mitologias cancelaram essas informações todas e disseram que Deus resolve tudo. O ser humano é um pecador, filho do demônio, não serve para nada, blá, 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 blá. Então, o ser humano ele é uma fábrica de ligações proteicas. Sim. Que ao longo da história vai evoluindo e vai corrigindo doenças dos deuses, digamos assim. Sim. Que nos Gostei. faltaram. Por que você acha Muito que bom. A cada vez que o coração de um ser humano masculino pulsa, milhares de novos espermatozoides são produzidos no saco escrotal, registrando exatamente as últimas informações que foram registradas nas sinapses cerebrais da cabeça de um ser humano masculino. Como também no corpo humano feminino, tudo que uma mulher pensou, no último segundo, o óvulo, o processo de ovulação registra, e por isso que o óvulo e o espermatozoide, quando se encontram, a natureza é tão neurótica no sentido de fazer com que os humanos produzam informações e repassem essas informações para os seus filhos, que as últimas informações que nós repassamos são as mais atualizadas, porque a natureza quer que os filhos que nasçam recebam dos pais a mais atualizada possível informação, porque a natureza precisa desesperadamente das informações que a raça humana produz. Por quê? Devido à questão proteica. Porque essas informações modificam o nosso DNA a cada segundo da existência, e esse é o jogo. Então a revelação cósmica, essas centenas de livros e palestras que eu me obrigo a fazer a pedido desses seres, é, em primeiro lugar, para atendê-los. Só que eles, entre aspas, queriam que isso fosse feito de um outro modo.
E eu não fiz, me recusei a fazer. E por isso tive problemas. E até hoje tenho, porque faço, mas faço do meu jeito. De que modo que eles queriam? Se você observar esse ser chamado Javé ao longo da história, né? Ele sempre fez pacto com Adão, com Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sena, Arfaxade, Salé, até Abraão. Toda essa linhagem de patriarcas que compunham o quê? O povo escolhido por esse ser chamado Javé. Ele fazia pacto para que, em esses homens obedecendo a ele então honraria o poder desses homens, fazendo com que eles representassem Javé frente à humanidade. Um deles, Enoque, inclusive, foi retirado da Terra. Passou anos nesse universo vizinho, dentro de um macacão para poder suportar a antimatéria. Voltou, escreveu 366 livros. É isso que a Bíblia conta. Matusalém, o filho de Enoque, foi quem escreveu esses livros todos. E o quê? Depois Enoque voltou. Enoque não morreu na terra. Por quê? Porque Javé, ele escolhe, entre aspas, aquele que irá representá-lo durante algum tempo, e este tem que obedecer a Javé. Só que Javé enche o saco da vida de quem ele escolhe. Por isso que Enoque perguntou: Javé, por que você atormenta os seus eleitos? Porque Javé diz: vocês têm que cumprir os meus desígnios. Só que, quais são os desígnios de Javé? Abraão, mata teu filho, como está no livro Gênesis. Aí o coitado do Abraão: putz, matar meu filho? Tem algo... O que é que pode existir de mais violento na vida de um ser humano do que ele ter que matar filho? Não vou matar. Mata, não vou... E Abraão sofreu meses até que Abraão decidiu matar o filho dele, Isaque. Aí inventou uma história para Isaque, que eles iam fazer um sacrifício de ovelha para Javé, e lá vai o coitado do Isaque. Abraão cobre os olhos do filho quando ia descendo a faca. A Bíblia diz: Javé é tão bonzinho que mandou um anjo segurar a mão de Abraão, e Abraão não matou mais o filho. Mas o que é que nós estamos falando aqui? Na hora em que Abraão decidiu esse absurdo, que ia matar um filho para agradar Javé, ele já provocou uma mutação no DNA dele. Uma mutação de que sentido? De submissão. Já não precisava nem matar, ele já tinha conseguido. Javé já tinha conseguido a submissão de Abraão. Então todo o povo semita, ele é obediente a Javé por isso. Porque a própria genética da descendência desses povos tem, entre aspas, essa característica. Vamos dizer que Javé escolheu a minha condição humana para, nesses tempos, fazer essa revelação toda, e eu fiz, mas do meu jeito, mostrando a doença dele, e não dizendo que ela era grandiosa, etc, etc. Ele queria que eu criasse uma religião, a última religião antes da chegada de Sofia, e essa é a história toda. E eu disse: olha, desculpa, eu não faço. Das duas, ou o maluco sou eu, ou é você. Porque se você é esse ser que sabe tudo, que diz que me escolheu, será que você não sabia que eu jamais iria fazer isso? Eu não tenho temperamento para fazer isso? Não, tem que fazer, senão sua vida vai virar um inferno. E virou, até hoje. Por quê? Porque esses seres ficam em cima de mim. Então, eu, entre aspas, me recusei a fazer a tal onda de informação, né? Mas me recusei até o limite em que percebi que ele ia jogar duro. Se ele manda Abraão matar filho, então imagina, ele pode fazer qualquer coisa. E, infelizmente, foi isso que eu comecei a perceber. Eu digo: tá bom, eu vou produzir, mas é o que eu achar que devo fazer. E, para minha surpresa, no início ele discordava de tudo que eu escrevia. Quando eu escrevi o drama cósmico de Javé, mostrando a doença dele, depois o drama espiritual de Javé, depois o drama terreno de Javé. Foram anos de sofrimento, porque quando eu escrevia, ele vibrava em cima de mim com raiva, porque eu estava dizendo aquilo. Até que,
2016, 2017, finalmente eles aceitaram, entre aspas, que aquilo estava minimamente correto, que de fato eles estavam doentes. E que de fato tinham inoculado a humanidade com a doença deles e de fato precisam. Então, assim, o assunto é muito dramático, é muito desagradável, é muito contundente. Por isso que eu não queria aparecer. Eu vou botar um pseudônimo nessa história. Vou ficar escondido minha vida inteira. Se isso estiver certo, se isso servir para alguém, lá na frente as gerações futuras darão um trato nisso aí. É muito sério. Então ele queria que você fundasse uma religião. Sim. Que você fosse líder de uma seita. Não era uma seita. Do jeito que ele fez lá atrás, escolheu esses seres, escolheu Moisés, escolheu Maomé. Em tese agora ele cismou com a minha condição humana e seria assim. Só que eu me recusei. Qual seria o nome dessa religião? Não tenho a menor ideia. Eu nem levei o assunto adiante. Os anjos desse ser, esses anjos que a gente chama de Gabriel, Rafael, por aí vai. Eu escrevi isso também no livro, A Sétima Trombeta do Apocalipse, eu acho que não está nesse folder, foi mais antigo. Aí só tem alguns. Né? Nesse livro eu escrevo tudo que esses seres me disseram, o que eu teria que fazer, só que eu me recusei a fazer. Mas o que é que as religiões fizeram? Via teologia, inundaram o ser humano de certezas que não são reais. O ser humano, de tanto escutar isso a cada século, as famílias passando para os seus filhos, essas certezas terminam produzindo só as proteínas da mesmice, aí fica milênios sendo o mesmo tipo de ser humano, e esse é o drama da gente. Nós fomos apequenados, nós somos seres que podiam estar, entre aspas, praticando voos sublimes com a nossa consciência esclarecida, mas estamos nos arrastando nas fezes das nossas próprias crenças e da nossa incapacidade de gerar decência e dignidade enquanto agentes da vida. Aí transferimos isso tudo para Deus, para Jesus, para seres extraterrestres, para espíritos, quando nenhum desses seres jamais fará pelo ser humano coisa alguma, porque ninguém faz nada por ninguém nesse sentido. Tem que ser evolução. Então nós humanos podemos fazer isso, esses seres não podem. Resumo da história. Se nós conhecêssemos essas mitologias, nós iríamos saber que os seres a quem nós chamamos de deuses são bem menores que os próprios seres humanos. Só que eles são muito mais antigos, detêm informações, têm poder no campo da informação e da tecnologia, mas são débeis, eles não têm compreensão. E nós humanos, que somos mantidos na ignorância, isolados, temos poucas informações, mas nós temos a sagacidade de tentar compreender as coisas, coisa que eles não têm.